Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Benmote Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta, 25 de abril deste ano de 2025, e estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje temos como tema o livro selado com 7 selos, que foi um estudo bíblico de introdução que o Dr. William Soto Santiago nos pregou na sexta, 19 de fevereiro de 2016, em Cayey, Porto Rico, e nos leu a escritura do livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1 em diante. E vamos ver aqui o capítulo 10, versículo 1, onde nos diz: Vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E quando houve clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões houveram emitido as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. E o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e as coisas que nele há, a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que o tempo não seria mais. Ou seja, o tempo de redenção, ele escreve aí, redenção. Ou seja, o tempo da dispensação da graça, a qual a porta da dispensação da graça está fechada. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começa a tocar a trombeta, o mistério de Deus cumprir-se-á o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e seus profetas. O livro selado com 7 selos. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem de retorno ao lar, pregado pelo Dr. William Soto Santiago, 6 de janeiro de 1985, em Maturim, Venezuela, nos diz: mas dos que estavam abaixo, quando no Monte da Transfiguração estava acontecendo aquele tão grande e maravilhoso, e Jesus estava ali, transfigurado, as suas vestes mudadas, Moisés e Elias ali também, e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, dos que estavam abaixo. Quem sabia do que estava acontecendo em cima? Sabiam os mesmos que sabem hoje em dia, os que estão abaixo, ou seja, os mesmos, o mesmo que hoje, nesse tempo final, sabem o que estão abaixo, ou seja, eles não sabem nada do que está acontecendo na era de pedra angular e dispensação do reino. Por isso não entendem, não compreendem o que Deus está realizando em cima, no alto, na era de pedra angular, onde os filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, no cumprimento das profecias que foram anunciadas e foram faladas pelo reverendo William Branham, precursor da vinda do Senhor, e também pelo nosso amado irmão, Dr. William Soto Santiago, nos trazendo as boas novas, as notícias de tudo que estaria acontecendo no meio da igreja noiva. Vejam, aí em cima é onde está se realizando tudo o que eles falaram que aconteceria sob o ministério de Carpa. Sob este ministério, que teria uma grande carpa catedral, onde Deus estaria manifestando todo o programa divino para o fechamento e o início deste glorioso reino milenial. O fechamento do reino dos gentios e o início do reino eterno de Deus, desse reino messiânico, onde vai ter paz, felicidade e prosperidade, porque teríamos no nosso meio este filho de prosperidade. Portanto, tudo o que este filho de prosperidade estaria realizando iria prosperar, e assim, esse reino messiânico estaria em prosperidade em todos os campos.
Agora, vejam como ele diz aqui, o que eles sabiam do que estava acontecendo em cima, não sabiam nada. Naquele tempo, onde naqueles momentos estava sendo adotado esse filho. Agora diz, não saberão nada do que estará acontecendo em cima do monte de Sião, porque apenas os que estarão aí, porque foram chamados com a grande voz de trombeta, são os únicos que saberão o que está acontecendo aí. São os únicos que estarão vendo o que Pedro, Tiago e João viram. Vê? Os únicos que estão em cima são os únicos que podem ver os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Os outros que estão abaixo não podem ver. Ou seja, que tem que ter um grupo de pessoas, o equivalente ao que teve lá. Ali teve um grupo lá embaixo, na montanha, que não entendeu, não compreendeu, não viu esses ministérios. E neste tempo final também tem um grupo embaixo que não pode ver, não pode compreender. E como não podem ver, porque não estão lá em cima, então estão todos confusos. Agora, bem-aventurados vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem tudo o que está acontecendo em cima do monte de Sião. São bem-aventurados os que estão em cima e podem ver o mistério de Jesus, de Moisés e de Elias. Tão simples assim. Agora continua dizendo, o que eles viram? Viram a Moisés e Elias falando com o filho que estava sendo adotado. E Jesus, o que estava sendo adotado, estava vendo a mesma coisa e ouvindo e recebendo a mensagem de Moisés e de Elias. Isso vai ser o que vamos ver e ouvir neste tempo final. E depois, determinado tudo o que tenha que acontecer no monte da adoção, em cima do monte, poderemos dizer, e depois disso o mundo é nosso, porque todos os reinos vão passar às mãos do Senhor, e como somos herdeiros de Cristo, tudo será nosso. Vejam no livro dos selos, na página 88, nos diz o reverendo William Branham, que é da mensagem à brecha, diz, página 88 diz, notem agora, ele sai e deixa o trono como um intercessor, como o cordeiro imolado, para ser o leão, o rei, para trazer ao mundo inteiro ante o tribunal de juízo, o mundo que rejeitou. Então, nosso parente, como Redentor, é rei de tudo. Aí escreve à direita, tribunal, e escreve também futuro. Por quê? Porque ele tem a ata do título da redenção nas suas mãos. Eu estou tão contente que eu conheço ele. Então ele reclama a sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. Então ele joga o seu contendente Satanás, ele joga Satanás no lago de fogo, juntamente com todos os que foram inspirados por Satanás para rejeitar sua palavra de redenção. Agora ele é rei. Agora vejam, todos os que rejeitam o verbo, a palavra, como o leão da tribo de Judá, são os mesmos em uma forma atualizada e com novos personagens, o mesmo que rejeitaram lá no tempo do verbo, a palavra encarnada. E nesse tempo final, há esse equivalente de pessoa onde os espíritos desses anjos caídos se encarnam nessa pessoa e rejeitam ao verbo, a palavra, novamente. A crucifica novamente, como? Da forma moderna. Agora, em uma anotação, vejam, de um estudo bíblico, ele escreve, é rei sobre todos, porque tem a ata do título de propriedade, o livro dos 7 selos. Agora, nosso irmão William continua dizendo, vamos repetir de novo, porque tem alguém que esteja escrevendo aí. É rei sobre todos, porque tem a ata do título de propriedade, o livro dos 7 selos. Por isso, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele tem o título de propriedade, ou seja, esse ministério de Moisés e Elias tem o título de propriedade. Porque sem o título de propriedade, nenhum ser humano pode ser transformado. E também muito menos poderá ver os que vão ressuscitar. Tem que estar o título de propriedade
no meio da igreja do Senhor. Isso corresponde à nossa era, a era de pedra angular, e a nossa dispensação, a dispensação do reino. Isso não pode acontecer sob a dispensação da graça, não podia acontecer lá. Por isso, quando ele deixou e mandou eliminar os batismos, a Santa Ceia e isso tudo, era porque já ia estar começando esse ministério messiânico, e como eu tinha dito, fazê-lo até que eu venha. E em 1 de Coríntios, capítulo 11, aí nos fala, da anotação que ele colocou aí, até a segunda vinda do Senhor. E como a segunda vinda do Senhor, esse ministério messiânico, estaria começando nesse cumprimento da profecia da visão da carpa, onde estaria o ministério de Jesus também. Então, tinha que terminar todos esses memoriais que pertenciam à dispensação da graça. E ao estar o Senhor já presente em sua vinda, cumprindo a sua vinda, desse anjo que era diferente dos demais, o qual tem o 7º selo, o qual traz a revelação dos trovões que dão a fé de rapto, pois a dispensação da graça tem que chegar ao seu final e começar. Esse mensageiro, o qual chegou ao final da dispensação da graça e início desta nova dispensação. Sempre vem no final de uma era ou de uma dispensação um mensageiro que continua com o povo de Deus em cada tempo. Agora continua dizendo aqui, os reinos deste mundo serão os reinos de Cristo, e sendo dele são nossos. Reinaremos com Cristo por 1000 anos, 1000 anos de paz, de amor, 1000 anos de amor, 1000 anos de felicidade, 1000 anos de riquezas inesgotáveis. Se você não é materialmente rico aqui, isso é apenas por um lapso de tempo. Alguns por 50 anos vivem 50 anos, outros por 70 anos, se vivem 70 anos, mas não se preocupe, você é rico. E temos 1000 anos para começar a usar, a desfrutar desta riqueza do Senhor. E isso vai ser no espiritual e também no material. Assim que podemos dizer apenas uma coisa: vamos continuar gemendo com gemidos inexprimíveis, clamando e pedindo ao Senhor a nossa adoção, a transformação, a adoção dos nossos corpos. E dizemos, anjo apocalíptico do capítulo 8, tome nossas orações, coloca no incensário de ouro e coloca muito incenso a nossas orações, juntamente com as orações dos santos que partiram em Cristo Jesus e estão no paraíso. E toma do fogo do altar de ouro e oferece a Deus o incenso com as nossas orações. Agora veja o pedido que ele faz ao Senhor, a Deus, para que aquele anjo apocalíptico do capítulo 8, que é nada mais e nada menos que o 7º selo, a vinda do Senhor, do qual domingo estivemos falando nesta mensagem, o incensário no lugar santíssimo, que foi pregado 4 de outubro de 2009, e vejam, ele ali nos diz, assim que estamos em um tempo muito, mas muito importante, tudo que esteja acontecendo no céu está sendo refletido na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que esteja acontecendo no altar de incenso, onde toma este anjo, que é um sacerdote principal do templo celestial, estará acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde alguém vai ser a representação desse anjo que toma o incensário no céu, para levar ante a presença de Deus as orações dos santos. Ou seja, que ao abrir o 7º selo, esse anjo, que já está lá realizando esta obra, esse trabalho na terra, tem que ter na terra o equivalente, tem que ter um instrumento, um véu de carne. E com certeza esse anjo também vai estar a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí não podemos explicar muito para não abrir completamente esse mistério. Mas lembrem, tudo que vai estar acontecendo no céu, onde Cristo, o Cordeiro de Deus, que se converte em leão da tribo de Judá, toma da destra de Deus o livro selado com 7 selos, isso tudo depois se reflete na igreja do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai receber esse livro selado com 7 selos aberto e o terá no meio dela. O reverendo William Branham, no livro dos selos, na página 81, nos diz:
80 abaixo diz: ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todo o mistério de Deus, e escreve ao sétimo anjo. No outro livro escreve o sétimo anjo dispensacional. Os mistérios de Deus estão aqui nesses 7 selos. Assim ele disse: agora vem o Cordeiro e muda de ser o mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém os seus direitos, o há retido e é o seu mistério. Mas agora vem o Cordeiro. Ninguém podia tomar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Nem um papa e nem nenhuma outra pessoa pode tomar o livro. Os 7 selos não foram revelados, mas quando a sua obra termina como intercessor, então ele aparece. E o ancião disse que era um leão, e ele vem saindo. Oh, irmãos, que coisa tão tremenda para pegar o livro e revelar os mistérios de Deus, os quais foram ponto da sua posição e conjectura através de todas as eras denominacionais. Agora aqui, em uma partezinha aqui, de uma anotação, aí ele escreve: quando chegue o último escolhido, Cristo, e em outra oração, toma o livro e o abre e reclama. E também escreve o sétimo anjo na terra, escreve em cima dispensacional, o anjo de Jesus, o sétimo anjo na terra, ao qual Cristo vem e entrega a ele o livro dos 7 selos. Tem que estar na terra. Esse instrumento, esse véu de carne, tem que estar na terra para que o título de propriedade possa vir à terra e possa realizar a obra de reclamação e possa acontecer a transformação e ressurreição. Não pode estar no paraíso, na 6ª dimensão. Tem que estar na terra. O livro, o título de propriedade, para ser entregue à raça humana, tem que ser através de um homem. Simples assim. E, consequentemente, todo aquele grupo que deseje ser transformado, então tem que procurar esse instrumento para receber dele. E tem que estar vivo para receber dele todo o ensinamento que foi falado, que seria dado a conhecer no cumprimento da visão da carpa, onde se viu que o irmão William nos falou, que disse que haveriam pregações. Ele disse que depois surgiria chamamentos, apareceria chamamentos, depois mais adiante apareceria a fila de oração, ou seja, que todas as etapas teriam o seu tempo e o seu processo, uma com a outra iria se entrelaçar à medida que o tempo iria passando. Agora estamos na etapa da pregação. Agora continua dizendo aqui, um pouquinho mais adiante nessa mensagem incensária no lugar santíssimo, diz: assim como Cristo, o Messias, toma o título de propriedade, lá depois entrega a outro homem aqui na terra para que o coma, tão simples assim, esse instrumento será a representação do que acontece no céu. Veja, tão simples que é tudo, mas vejam, isso tudo não pode ser entendido por nenhum dos que não estejam em cima, no cume. Podem ler, ouvir isso tudo e não entendem, não podem compreender, melhor, o combatem. Mas os que estão em cima são os que conseguem entender, compreender onde estão de pé. E quem tem este título de propriedade para dar ao povo, e é o que estão recebendo hoje, os que estão em cima. Por isso podem ver a Jesus, a Moisés e a Elias nesse instrumento, porque o livro foi aberto não para Cristo, diz na página 102 do livro dos selos. Na página, vamos ver aqui onde começamos, na página 102 abaixo diz: agora o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e até que não vejam todos eles se manifestados nessa terra, ele não pode deixar esse lugar. Entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio a morrer por todos aqueles que Deus havia ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu pré-conhecimento, não por sua própria vontade.
Porque a sua vontade é que nenhum se perca, mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Mas assim que esse último nome tenha sido lançado ao cloro, então os dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Então ele deixa o santuário e este lugar se converte em tribunal de juízo. E ele desenha uma pedra angular, as eras e uma seta pedra angular. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo, nesse tempo, ou seja, fora da era de pedra angular, onde o único que leva as orações dos santos, tanto dos que partiram como os do nosso tempo e os da ressurreição, que estão clamando pela ressurreição, é esse anjo do incensário de ouro de Apocalipse 8, o qual na terra está representado nesse último mensageiro, onde é a única porta para que a adoração chegue à presença de Deus e as orações. E na página 115 nos diz: página 114 abaixo diz: e notem que quando foi aberto o primeiro selo na forma simbólica, houve um trovão. Então, o que tinha que acontecer quando foi aberto? Houve um trovão quando o Cordeiro abriu o selo. E o que foi revelado? Não foi revelado tudo de uma vez. Aí escreve à esquerda um símbolo, porque lembrem que tudo tem que ser simbolizado. E o que foi revelado? Não foi revelado tudo de uma vez, pois primeiro foi Deus, depois um símbolo e finalmente foi revelado. As três coisas: saiu do trono e no início não pôde ser visto, nem ouvido, nem nada, porque estava selado. O sangue do Cordeiro pagou o preço, e quando ele falou, houve um trovão e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas isso ainda era um símbolo. Observem bem, porque ele disse que seria dado a conhecer nos últimos dias. Vem em símbolo de igreja. Igreja, entende bem? Isso vem em símbolo de uma igreja. E sabem que tem um selo, mas não sabem exatamente o que ainda é este cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas vai ser revelado apenas nos últimos dias, quando o selo seja realmente aberto. E escreve à direita: realmente aberto, futuro. E escreve o livro para a noiva. Quando o selo realmente seja aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. E à esquerda ele escreve futuro também, desenha uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. E à direita ele tinha escrito livro para a noiva. Agora vejam que é para a igreja, noiva. Agora vejam o que continua dizendo na mensagem que estamos lendo, de volta ao lar. Continua nos dizendo aqui o Dr. William Soto. Agora continua dizendo: sabemos que o ministério desse anjo de Apocalipse capítulo 8 é o ministério que vai oferecer, apresentar a Deus a oração dos santos, as orações, o clamor pela transformação de nossos corpos, os que estamos vivos, e a transformação dos mortos em Cristo. Isso não podia se realizar em outra era, porque não era o tempo para oferecer as orações dos santos, não era o tempo para oferecer diante da presença de Deus a oração pela ressurreição e transformação de nossos corpos. Mas estamos no tempo, porque a revelação apocalíptica, no capítulo 8, mostra que esse é o tempo da abertura do sétimo selo, o tempo na qual o sétimo selo é aberto ao público e se revela o mistério da vinda do Senhor nos últimos dias. Esse é o tempo em que as orações dos santos, agora, diz, esse é o tempo em que a oração dos santos, ou seja, a oração dos santos pela adoção, pela ressurreição e transformação de nossos corpos, é oferecida ante a presença de Deus para ter a resposta divina, produzindo a adoção e a transformação dos nossos corpos. Essa oração com o incensário vai chegar à presença de Deus e vai ter a resposta. Receberemos a resposta recebendo a transformação de nossos corpos, recebendo assim o retorno ao nosso lar. E um pouquinho mais adiante fala: quem não ore pela adoção, pela sua transformação, não vai ser adotado, não vai ser transformado, porque a oração dos que vão orar
Porque a oração dos que vão orar são as orações que vão chegar à presença de Deus através do ministério que vai levar estas orações até a presença de Deus. Quem é que vai levar essas orações diante da presença de Deus? Quem é que está levando as orações diante da presença de Deus? É esse ministério. Através do ministério que levará estas orações até a presença de Deus com o incensário de ouro. Como vai ser? Os detalhes, Deus sabe isso e vai revelar ao que Ele queira, ao que corresponda a fazer esse trabalho. Ou seja, que o instrumento nesse tempo final, esse instrumento sabe como realizar esse trabalho. E ele vai saber como realizar e vai saber como estar levando as orações de todos os escolhidos de Deus para que eles possam ver aos que vão ressuscitar e também que sejam transformados. A nós convém estar orando muito, porque vai chegar a presença de Deus o nosso pedido e nossas orações vão ser respondidas e vamos aí de volta ao lar. Nos coloquemos de pé e deixamos assim neste tema o livro selado com 7 selos ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.